Minha gente, vamos falar agora da primeira audiência do caso do assassinato do ex-vocalista da banda Calcinha Preta, o Sidney Chuchu, morto a facadas em novembro de 2021. Ao vivo, Vinícius Mecenas está aqui comigo já. Eu quero entender, Vinícius, o que aconteceu hoje, ao longo do dia, nesta audiência, quem foi ouvido, a gente já tem informação do conteúdo do que foi dito. A motivação desse crime qual seria? Boa noite. Mais uma vez, boa noite para você e para todos, Mariana. Olha, inicialmente eram previstas, para serem ouvidas, ao todo 5 testemunhas que foram arroladas pelo próprio Ministério Público. No entanto, apenas 4 delas foram ouvidas, sendo 2 delas, sendo vizinhos, que moravam ali nas mediações onde o crime aconteceu, que foi exatamente ali na região do município de Parque dos Faróis, e as outras 2 testemunhas fazem parte, aí, portanto, do ente familiar da vítima, que, como você bem adiantou, foi identificada como José Aparecido da Silva, conhecido carinhosamente pelo público e também pelos fãs como Sidney Chuchu, que foi, portanto, o primeiro cantor da banda Calcinha Preta aqui no nosso estado. E aí foram levantados muitos questionamentos em relação do que se trata e do que aconteceu, durante essa primeira audiência de instrução na segunda vara, que aconteceu também no município de Nossa Senhora do Socorro. Aqui comigo, para a gente se debruçar um pouco mais, entender todas essas questões, está o Aloísio Vasconcelos, ele que é um dos advogados em defesa do réu, nessa situação toda, para na prática a gente entender... Foi a primeira audiência de instrução, eram 5 testemunhas para serem ouvidas, mas no final das contas foram 4 ouvidas. Mas a defesa do réu não apresentou nenhuma testemunha. Foi isso, Boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite a Marina Sena e a todos os telespectadores que nos assistem. Como você bem pontuou, foram arroladas 5 testemunhas pelo Ministério Público. Hoje, na manhã de hoje, na segunda vara criminal da Comarca Nacional de Socorro, foi tomado depoimento de 4 pessoas, porque uma faltou, não compareceu. O promotor de justiça insistiu pela oitiva, a defesa concordou dessa testemunha faltante e, posteriormente à oitiva dessa testemunha faltante, acontecerá o interrogatório do réu Danilo da Conceição. Agora, qual foi o teor discutido numa audiência de instrução? É um primeiro momento, as pessoas normalmente são intimadas, provavelmente pelo próprio Ministério Público, para estarem presentes, tanto família, mas também pessoas que moram ali pela vizinhança. O que foi discutido, o que foi perguntado a todas essas pessoas? Em tese, as 2 testemunhas vizinhas, que moravam vizinhas, tanto... No primeiro momento dessa audiência, falaram que não presenciaram nada e que não chegaram a conhecer o Danilo. A defesa solicitou que fosse feito um reconhecimento. E o reconhecimento de uma das testemunhas, ela afirmou categoricamente que não se tratava do rapaz que teria dormido na noite anterior ao crime, que o rapaz era um rapaz branco e o nosso constituído ele é um rapaz moreno. Isso a gente já tinha essa certeza, porque desde o primeiro momento que mantivemos contato com familiares do Danilo e também mantivemos contato com o próprio Danilo, ele vem mantendo essa versão de não ter participado. Ele conhecia, sim, o José Aparecido, frequentou algumas vezes a casa do José Aparecido, o Sidney Chuchu, mas ele sempre negou e falando com clareza de detalhes e com informações precisas. E hoje se confirmou toda a versão que ele tinha passado para os advogados, no sentido que ele não esteve naquele dia, ele não esteve no fatídico dia, confirmado por um dos vizinhos. As 2 outras testemunhas foram um irmão e uma irmã do cantor. E eles não estavam lá, só compareceram lá. E tudo que foi narrado por eles foi tão somente por ouvir dizer. E também não apontaram como sendo o autor, o Danilo. Agora, essa era a ligação de Danilo, que é apontado como o principal autor desse crime. E qual era a ligação precisa entre ele e o Sidney Chuchu? A ligação em relação ao crime foi tão somente porque existia na casa do Chuchu uma anotação com o nome e com os dados do Danilo.
foi tão somente a única ligação que a polícia encontrou naquele momento, durante a investigação, do Danilo à cena do crime, que foi algumas anotações. Acreditamos que essa anotação específica tenha sido feita pela própria vítima e que vem a possivelmente ter uma ligação com o crime, mas só que, como já dissemos, como foi confirmado em audiência, a principal testemunha afirmou categoricamente que a pessoa que mais frequentava a casa dele não era o Danilo e que na noite anterior não foi o Danilo, sim um rapaz branco, um rapaz de pele branca, que isso deixou muito a defesa mais confortável ainda para a gente continuar e, ao final, provar a inocência do Danilo. Estamos entrando ainda hoje com um pedido de revogação para que ele possa responder em liberdade e, ao final do processo, a gente está muito tranquilo em relação à inocência do nosso cliente. Ficou claro para vocês que fazem parte da defesa qual teria sido a motivação de um crime como esse? Essa pergunta, quem pode responder é o delegado, que presidiu o inquérito, porque até então não ficou claro a motivação aparente de quem poderia ter feito esse crime. O que ficou claro na audiência é que a casa do Chuchu era bastante frequentada por alguns amigos dele. Essas informações foram passadas pelos vizinhos dele. Então, assim, a polícia tem que investigar para chegar à autoria, ao autor de quem cometeu esse crime bárbaro. E a gente sabe que para um processo como esse, né, são várias etapas, são várias fases. Inicialmente, a própria polícia toma as rédeas de toda a situação, até porque essas informações precisam estar registradas, né, de fato, através do próprio inquérito policial, que será remetido à própria justiça para que, a partir daí, seja feito, portanto, a determinação, né, se acusado ou se absolvido. A gente agora continua falando com o Lucas Conceição, eu vou pedir licença aqui ao Aloysio e agradecer também a participação, porque, assim, foi como o Aloysio acabou questionando sobre essa ligação. A única forma, né, que liga o Danilo com o Sidney Chuchu seria esse documento, né? Mas ele frequentava a casa do Sidney com frequência. Quem seria o Danilo? Eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Sim, Danilo é um rapaz trabalhador que conhecia várias pessoas e tinha uma amizade, então somente uma amizade, e frequentou poucas vezes. E a última vez, inclusive, que frequentou foi muito antes desse evento, né, supostamente criminoso. E aí vale ressaltar que na rua, naquela comunidade, foram coletadas pela autoridade policial várias câmeras de segurança e nenhuma dessas câmeras conseguiu identificar Danilo como sendo o autor. E vocês afirmam, né, que o Danilo ele não estava aqui no estado no dia que aconteceu o crime, né? Sim, perfeito. Ele estava trabalhando na construção civil, lá na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e assim que tomou conhecimento que algo corria em seu desfavor, ele espontaneamente procurou a autoridade policial para tentar entender o que estava acontecendo e lá ficou preso. Ele foi desassistido de advogado, sem nenhum tipo de receio, porque ele acreditava e acredita na inocência e não entende até hoje o porquê dele estar sendo apontado como um dos autores, né? Foi justamente essa distância que dificultou até para a construção de uma defesa. Por exemplo, vocês não tiveram nenhum tipo de testemunha, né, em favor de vocês. A distância foi algo que complicou para vocês essa construção do enredo? Sem dúvidas. Nós, aqui em Aracaju, a muitos quilômetros, né, de Feira de Santana, teve esse prejuízo processual por conta da falta de pessoas que pudessem dar o depoimento, que pudessem colaborar no processo, e aí essa distância dele e o encarceramento prejudicou, né, o cerceamento de defesa. Pois é. E, inclusive, ele mesmo se apresentou à polícia, como eles não estavam aqui, de acordo com vocês, com a defesa, ele não estava aqui no dia que aconteceu esse fatídico crime aqui no Parque dos Faróis, ele estava lá na Bahia, na região da Bahia, né? Ele mesmo tomou as rédeas e se apresentou na delegacia mais próxima. Foi assim que aconteceu? Foi assim, dessa mesma forma. Ele foi voluntariamente, segundo ele. Quando deu os dados, o policial consultou no sistema interno
e disse a ele que não tinha nada em seu desfavor. E aí ele fez questão de reiterar que ficou sabendo que a polícia foi na casa da mãe dele e que fizesse uma busca mais aprofundada, e aí sim foi encontrado esse mandado de prisão e ele ficou lá de forma muito tranquila. Perfeito. Então, hoje deu início a todo esse processo, né, de audiência, de julgamento. Outra coisa muito importante, houve o inquérito policial foi concluído sem ouvir o Danilo e ele nunca teve efetivamente a oportunidade de dizer a verdade dos fatos. A versão dele. A versão dele. Perfeito. Ó, importante essa sua observação, né? Porque assim, o inquérito policial é o que será avaliado, né, pelo próprio juiz no momento que acontece um julgamento numa audiência de instrução, por exemplo, que dá início a todo esse processo. Por falar em audiência, né, essa audiência ela foi remarcada para o próximo dia 1º de abril, que é quando há uma previsão de ser ouvida uma 5ª testemunha, né? Perfeito. Uma das pessoas que foram arroladas pela acusação faltou e... Quem seria? A gente não pode dizer o nome, até para preservar a identidade da pessoa, né? Não pode dizer se é da família? Não, é da vizinhança, não é familiar. Perfeito, era isso mesmo, da vizinhança. Então. Isso. E aí essa pessoa faltou e é importante que a defesa também, né, procure o esclarecimento dessa pessoa acerca de tudo que está correndo em desfavor do acusado. E daqui até lá, vocês já entraram com alguma solicitação para liberação, porque ele foi preso de forma preventiva, né, até que esse processo seja, portanto, finalizado. Há alguma expectativa de que ele seja liberado até acabar o curso dessas audiências? Sim, é importante destacar que a nossa lei, a lei brasileira, prevê que quando uma pessoa é presa, ela tem que ser submetida à audiência de custódia em 24 horas. A audiência de custódia ocorreu no mês seguinte, muito tempo depois. Então, isso já gera uma nulidade processual. E, além disso, o réu tem mais de 90 dias preso, sem uma nova fundamentação ou algo que pudesse dar essa previsão de encarceramento, além de outras questões processuais que, assim, ao ver da defesa, deveria ser levado em consideração para a soltura imediata. Eu agradeço, Lucas Conceição, pela sua participação, agradeço também ao Aloysio Vasconcelos, né? A gente percebe que foi uma notícia que teve uma grande repercussão ao longo de todo o dia, diante da fatalidade mesmo, né, do Sidney Chuchu, que foi morto com golpes, né, de faca, lá na própria residência, foi encontrado morto pelos familiares, né, na residência dele, lá na região do município do Parque dos Faróis, que fica aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. Então, hoje eram previstas 5 testemunhas para que elas fossem ouvidas, apenas 4, né, tiveram a oportunidade de serem ouvidas. 2 delas fazem parte ali da vizinhança, a terceira, que seria também da vizinhança, faltou, e as outras 2 são familiares. Essa audiência lá foi remarcada para o próximo dia 1º de abril, onde deve ser ouvida a 5ª testemunha. Então, daqui até lá, a gente acompanha esse caso e qualquer novidade a gente volta aqui ao longo da nossa programação. Mariana.